Quem hoje, de fato, enfim, é uma alegria estar com vocês. Terça-feira realmente é um dia maravilhoso. Você sabe que em Israel as pessoas escolhem a terça-feira para se casar. É um dia mais importante para eles. Eu creio muito no poder de uma palavra. Eu creio muito num ambiente que pode mudar realidades. Quantos creem nisso, digam amém. Então, antes de eu ministrar, como o bispo falou, eu pastorei lá em Volta Redonda. Projeto Vida é uma igreja que está fazendo 32 anos. Eu e minha esposa começamos essa igreja. Nós temos 34 de casados, né? Temos 4 filhos. A alegria demais que temos hoje é viver o Evangelho, poder, mesmo as gerações passando, a gente poder entender e poder ajudar as gerações que estão vindo. Estar aqui de verdade, eu me sinto muito inteiro, presente no presente. Quem está presente no presente? Você sabe, né? Tem gente que só está a carcaça, né? Está olhando aqui para mim, mas já está pensando na hora que eu vou embora, que eu tenho que pagar, tenho que acordar amanhã, tenho que fazer qual comida, vou jantar o quê. Não é o teu caso. Não. Isso é só em Volta Redonda, né? Mas se você, nos próximos minutos, conseguir ficar presente no presente, vai ser muito legal. Você vai dizer, olha, valeu a pena esse tempo que eu estou aqui. Antes de você sentar, eu quero te perguntar uma coisa. Quem de fato acredita que Deus pode lhe dar uma visão, uma palavra, que pode nortear a tua vida? Diga amém. Você sabe que o nosso maior desafio, bispo, não é receber uma visão como você pode receber aqui no domingo, numa terça, numa reunião de discipulado, às vezes num dia que você nem esperava. Você veio meio descomprometido, sentou, falou, uau. O nosso maior problema é a história de Gideão. A história de quem? Que ele recebeu uma visão, um desafio enorme, e que ele disse, Deus, eu preciso de confirmação. Ele pegou o manto dele, novelo, como alguns falam, aquele de linho, ele colocou lá na eira, ele embola e coloca lá na eira, um lugar assim aberto, liso. Ele colocou e disse, Deus, eu preciso só de um sinal. O Senhor vai fazer esse linho, esse novelo, esse meu manto, encharcar de água. A volta dele deixa seco, mas o manto deixa encharcado. Ele foi dormir. Quando ele acordou, ele pegou, diz a Bíblia que ele espremeu, encheu uma vasilha de água. A volta estava tudo seco. Ele disse, Deus, não fica chateado comigo, mas eu vou colocar ele de novo lá. O Senhor já me encharcou. O Senhor já falou comigo. O Senhor já me fez na minha vida. Mas eu peço uma coisa ao Senhor agora. Encharca a volta. Encharca a minha casa. Encharca meus filhos. Encharca as pessoas à minha volta. Porque eu já sei para onde ir. Eu já estou pronto. Mas se o Senhor não fizer o meu esposo, aí vem agora a minha metáfora. Na minha esposa, nos meus funcionários, nos meus filhos. Se eu fizer na minha equipe da igreja que está comigo aqui, eu não vou conseguir. Mas Senhor, encharca a minha volta. Eu não tenho dúvida de que você veio aqui hoje e você sempre tem recebido uma visão de Deus. Mas pede a Deus hoje, Deus, não encharca só a mim não. Encharca a minha volta. Quem quer fazer essa oração? Encharca as pessoas. Eu estou tendo que me esforçar para explicar tudo que o Senhor fala comigo. Eu queria falar e as pessoas já saberem o que eu estou falando, porque eu quero que as pessoas da minha casa, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu sou dono, o ambiente que eu estou, as pessoas também sejam encharcadas de uma visão profética. Se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, dá glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Pode sentar agora, querido. Obrigado. Eu tinha que vir aqui porque o pastor Fábio, que a gente chama lá Fabão, não sei se alguém conhece o Fabão, Fábio Scacciotti. Ele vem, aí passa 2, 3 meses, estou indo de novo. Eu falei, que igreja é essa que está indo tanto assim? Aí eu falo, asa para voar, ninho para voltar, meu irmão. Porque tem a dinâmica, né? Aí vocês tratam ele bem demais, eu fico com dificuldade, entendeu? Você sabe, querido, que a palavra tem um poder extraordinário. É fato que isso é uma retórica que você já sabe, a gente vive disso, a gente declara. Mas quando a gente para pensar no poder de uma declaração, de uma fala, é só você lembrar a história de Daniel. A história de quem? No capítulo 10, quando ele está num jejum de 21 dias,
eu sempre ficava intrigado, porque todos os anos a gente faz esse jejum e estuda 21 versículos em 21 dias. Imagine quantas vezes eu já li esse texto com a igreja em tantos anos. E eu via, bispo, quando Deus fala assim, o próprio anjo na conversa com Daniel dizendo: foi por causa de tuas palavras que eu vim. Eu olhava aquilo e dizia: Deus, o Senhor não pode revelar qual é a palavra que Ele disse para trazer anjo para a terra, porque se eu souber a frase, eu vou fazer um culto aqui 3 horas da tarde, vai lotar, porque o anjo vai descer e vai ser tremendo. Só que eu fiquei estudando, Deus, então me revela, me fala, porque o texto fala assim: foi por causa de tuas palavras foi que eu vim. Se não me engano, Daniel 10:12, enfim, capítulo 10 de Daniel, ele chega na conversa, não é o tema de hoje, tá? Só quero te contar essa história. E eu ficava: Deus, o que Ele disse para trazer anjo do céu para a terra? Eu confesso que todos os anos em fevereiro a gente faz o jejum, e eu olhava, eu falava: Deus, se um dia o Senhor me revelar essa palavra, já até acharam aí se é esse mesmo, né? Eu falei que talvez seria esse texto, mas está lá, ó, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Obrigado, gente. Lá no final, eu ficava: que palavra que ele falou que vai atrair anjo do céu? Eu te confesso que um dia o Espírito Santo começou a falar comigo: meu filho, não se trata do que ele falou, se trata de quem falou. Porque assim como o nosso dedo, ele tem a digital, a nossa voz, ela é a digital do reino do Espírito. E quando você cantava, quando você dá um glória a Deus aí, foi tudo misturado, mas no céu chega separado, porque a tua voz é a digital do reino do Espírito. E Deus falou comigo, e eu tenho bases para isso, não é o meu tema de hoje, mas acredite, querido, quando você fala, quando você declara, a tua voz é a rodovia pela qual os anjos trafegam, e eles entram por ela para encontrar o dono da voz. Então nunca imagine que quando você está cantando, você não precisa, porque a sua declaração, ela está provocando os céus, e anjos se movem, segue pela rodovia da sua voz, pela rodovia da sua voz. A tua voz cria uma estrada no reino do Espírito, ela identifica a tua digital, identifica o teu clamor. Quem está entendendo, diga amém, querido. A palavra é tão poderosa que a Bíblia chega a dizer em Hebreus, que ela tem um poder tão extraordinário, que ela é como uma adaga de 2 gumes, que quando ela corta, era o pavor, né? Quando o exército romano usava essa adaga de 60 centímetros, era o pavor dos outros exércitos, porque ela tem poder, ou seja, de rasgar um homem ao meio. E eles diziam, o autor aos Hebreus dizendo, é como essa adaga, essa espada, que ela discerne, ela corta ao meio o que é carne e o que é espírito. Você que gosta um pouco de estudar, você vai descobrir que a palavra que está dizendo 2 gumes é 2 bocas. Não é 2 gumes só, de dois cortes, 2 bocas. E quando o autor está dizendo, ele está falando exatamente desse poder cirúrgico, de tornar o teu ministério, a tua vida mais específica. Porque o Logos é palavra revelada para todo mundo. Rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, em uma ocasião específica. Sabe aqueles dias, fala hoje. Não. Sabe aqueles dias, fala hoje. Que às vezes você só veio para cumprir uma agenda, ou veio para adorar a Deus, claro. Mas que Deus pode hoje, querido, não só te dar o Logos, que todo mundo já tem acesso, mas Deus pode te dar uma palavra específica, para uma pessoa, fala eu, para uma pessoa específica, em uma ocasião, fala hoje, em uma ocasião específica. Quantos creem nisso de verdade? Por quê? Porque quando eu falo é um gume, mas quando eu repito, quando eu ouço a palavra é um gume, quando eu repito o que eu ouvi é o outro gume. A tua vida, querida, ela pode ser um ministério raso, de alguém que conhece a Bíblia, vai ao culto, vive a palavra. Mas se você repetir o que Deus fala com você, o teu ministério se torna específico e cirúrgico. Você começa a perceber que a palavra que você libera muda a vida das pessoas, cura as pessoas, liberta pessoas. Nessa noite de fé, Deus quer nos dar esse entendimento, querido, a respeito da palavra. Eu amo tanto a palavra porque eu vou percebendo o movimento que ela vai fazendo na vida das pessoas. Pastoreando uma mesma igreja,
Tenho outras igrejas, mas eu não pastoreio diretamente. Mas a mesma igreja que pastoreio há 31 anos, é natural, como aqui o bispo com certeza vê o mesmo, o poder que uma palavra vai transformando a vida de uma pessoa. E o que eu percebo, sabe o que é? Que aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Mas onde Deus quer me levar, Ele quer falar comigo hoje. Você chegou até longe demais com o que você sabe. Mas Deus quer te dar algo novo, querido, para que você possa avançar muito além. Então se expor a uma palavra, é quando você está dizendo: Deus, eu estou pronto para ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre a minha vida, o que o Senhor quer mover sobre a minha vida. Olhe bem, eu quero ler um texto com você em João capítulo 11, versículo 25. Esse texto é a narrativa de Jesus conversando com Marta. Jesus conversava com quem, gente? O tema que eu quero dar hoje para essa palavra é aqui e agora. Você pode repetir alto? Um pouquinho mais alto. A Bíblia diz em João 11, 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que viverá. A gente olha esse texto, e é claro, né, não tem como olhar esse texto de maneira isolada e perceber que, na verdade, um grande milagre que aconteceu foi a ressurreição de Lázaro. Porém, existe um caminho até acontecer esse grande milagre chamado a ressurreição de Lázaro. Quando eu dou o tema de aqui e agora, é uma perspectiva que eu, particularmente, comecei a observar na vida do meu rebanho, na vida das pessoas que influencio, de que a fé para o futuro está muito forte, mas a fé para o presente está muito fraca. É muita gente dizendo: eu sei que meu filho vai se converter no futuro. Eu sei que meu casamento vai ser restaurado, mas vai ser no futuro. Eu sei que eu vou sair dessa dívida, mas Deus sabe. É uma fé forte, sabe? É uma convicção, futuro. E que às vezes a gente faz igual a agenda, passa para frente, não deu para hoje, passa para amanhã, e a gente está cheio de fé. É claro, irmãos, que isso não é totalmente ruim, até porque eu digo muitas vezes, e creio nisso, que a visão do futuro me sustenta no caminho. Fale comigo: a visão do futuro me sustenta no caminho. Quando eu tenho uma visão da chegada para uma coisa na minha vida, você está fazendo a universidade, você está no 8º período, você está já exausto, daquele dia que você fala: eu vou desistir, de repente tu olha o dia da formatura, a tela mental vai estar lá longe, já está até vendo teu pai e tua mãe chorando. Você está vendo até o momento, você fala assim: vamos chegar. É como aquela mãe grávida que está tendo tantas complicações, ele pensa aquele bebê na mão, fala: eu vou conseguir. A visão da chegada me sustenta no caminho, é bom demais. Mas eu comecei a perceber que a gente está vivendo mais uma expectativa do futuro. E olhando essa narrativa, essa conversa de Jesus com Marta, quando ele se apresenta como eu sou, o que ele fez? Como ele se apresenta? Que significa aqui e agora. Eu sou a ressurreição e a vida hoje. Não é para o futuro, é para esse instante, é para esse momento. E eu comecei a ser confrontado na minha fé, com muita expectativa de que, olha, vou chegar, vai acontecer, um dia Deus vai fazer, mas sem poder perceber de que Deus tem pressa. A gente está vivendo um tempo, eu nem comentei aqui, porque todo mundo está ligado o que está acontecendo em Israel, no mundo, mas principalmente agora em Israel. A pergunta sempre é a mesma: apóstolo, é isso aí? É sinal dos últimos tempos? É sinal dos últimos dias? Eu falei: para quem estuda escatologia, bugou tudo, porque não tem nada batendo. Mas que esse é um sinal dos últimos tempos, com certeza é. O final está chegando. Então Deus tem pressa. Fala comigo. Isso a gente sabe disso. Deus está com pressa de fazer. E a própria tecnologia, a comunicação nos dá hoje essa velocidade para que o evangelho seja pregado. Mas quando a gente começa só a dizer: vou ser feliz no futuro, vou ser um melhor pai no futuro, quando eu aposentar vou ter uma célula, quando eu não sei o que, vou ser fiel no dízimo, esse é o do quando, né? Um dia eu vou lá na sua casa. Não, o bispo Francisco falou que ele vai logo, não vai um dia não. Sabe aquela conversa de amigos, né? Um dia a gente fala: não, vamos falar sério, pega a agenda aí, vamos anotar já. Por que a gente faz assim? Porque a gente está dizendo: se a gente não marcar, não. Se a gente não marcar, não acontece, não vai. Só que nós estamos falando de futuro sem marcar futuro. A gente está dizendo que um dia,
Como eu disse, um dia meu filho vai estar aqui. Um dia sim, minha família vai estar aqui. Só que esse um dia é uma anestesia da dor do presente. É aquela sensação de dever cumprido sem estar cumprido. Mas eu vim não de tão longe, mas lá de cima da montanha, dizer para você, querido, que Deus tem pressa. E aquilo que você está colocando no futuro, Ele está puxando para hoje, aqui e agora. Em nome de Jesus, eu quero precipitar uma palavra sobre a tua vida hoje. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. O que está acontecendo é que Marta e Maria perdeu o irmão Lázaro. Uma casa que Jesus frequentava, a ponto de chamarem amigo de Jesus. Essa aldeia de Betânia, conhecida como Casa da Pobreza, ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, muito próximo. E quando elas estavam no Shivá, o Shivá é uma questão da cultura de Israel, 7 dias de luto. O Shivá, querido, na casa de um judeu, quando você perdeu um ente querido, você fica dentro de casa, sem poder sair para outro lugar, a não ser para o cemitério, e só. Por quê? Porque você está no seu Shivá, no seu tempo de luto. Os amigos chegam para quê? Para levar comida, para conversar, porque essa pessoa não sai para outra coisa. Marta e Maria estavam sentadas em um banquinho. O texto fala sobre o banquinho porque é ou 30 centímetros de altura ou senta no chão. Os amigos se sentam mais alto, para você chegar e saber quem está de luto, aquele que está sentado no chão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando na aldeia de Betânia, Jesus para na porta. Ela foi ter com Jesus. É claro que quando ela saiu, os amigos que estavam no Shivá com ela, imaginou, deixa ela vai chorar no túmulo. Até porque não tem outro lugar para ir. Entre o túmulo e Jesus, ela escolheu Jesus, graças a Deus. É a decisão que você toma na tragédia da vida. Só que ela chega até Jesus. Os irmãos já conhecem a história, mas eu vou só trazer alguns elementos para lembrarmos. Ela chega com aquela frase já falada. No 4º dia do Shivá, meu irmão, toda hora estava falando, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria? Estava todo mundo na casa com essa declaração, com essa narrativa. E ela estava precisando falar, ela estava engasgada com isso. Até porque a crença dela não está errada. Perto de Jesus ninguém morre. Então ela estava certa, ela estava dizendo, ele tinha que ter estado, porque se ele estivesse aqui, ninguém vai morrer perto dele. E Jesus exatamente por isso que não estava, porque Lázaro tinha que morrer. Ele estava afastado exatamente porque a presença dele ia atrapalhar o processo que precisava acontecer. Quando ela fala com Jesus isso, Jesus teve paciência. Se você olhar o texto e lembrar com carinho, você percebe que ele começa um diálogo com ela. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar disso, gente. Toda vez que você se apresentar diante de Deus, mesmo que você tenha muitas causas, primeiro, vou falar de novo. Todas as vezes que você vier a um culto, você vier a um projeto, você tiver muitas causas, não adianta você achar que Deus vai lá na sua casa resolver o problema antes de primeiro tocar na tua vida. Primeiro você. A gente tem uma sensação no culto, quando a gente tem um problema que está acelerado dentro de nós, Senhor, meu filho, Senhor, meu marido, Senhor, meu funcionário, a pessoa, minha mãe, e a gente fica tentando empurrar Deus para um lugar aonde fora de nós, só que Ele está dizendo, meu filho, enquanto você não receber em você, você é o canal para que esse milagre aconteça. Pessoas fazem campanhas de 7 semanas por uma causa e nada acontece, porque ele fica impermeável. Ele só vai dizendo, eu estou aqui só representando alguém, ou seja, eu não quero nada. Irmão, desculpa, mas Deus não trabalha assim. Enquanto você não se quebrantar, enquanto a obra não acontecer na tua vida, não adianta ficar pedindo cura para o teu filho ou cura para alguém. Ele quer primeiro você. Você é o alvo do milagre de Deus. Eu sei que você ficou com essa cara feia, mas vou continuar falando, vamos lá. A grande questão é que Jesus precisava trabalhar a alma de Marta. Ela não podia se apresentar diante do desafio da ressurreição com aquela alma ferida. Primeiro, cura a alma dela, porque ela, afinal de contas, estava chateada, ela estava mal com Jesus. É claro que você se lembra que logo depois ele manda chamar Maria, e Maria chega, e o que ela diz? A mesma coisa que Marta disse, porque pessoas que frequentam os mesmos lugares falam as mesmas coisas, sejam boas ou ruins. É fácil de perceber quem estava junto, é só conversar com um e outro, você vai falar, você estava lá, né? A grande questão é que negativamente elas estavam trazendo angústia para a alma. Jesus tinha que ter pressa, gente. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus tinha que ter logo ido lá para o túmulo, é assim que a gente pensa.
Aquela angústia que a gente está aqui adorando. Meu Deus, Jesus, eu quero que o Senhor vai resolver o meu problema logo. É aquele irmão que vem para o culto esperando o final para o pastor orar por ele, mas ele não está entendendo que no culto Deus já está movendo na vida dele. É interessante que eu não consigo fazer gabinete, eu tenho uns pastores, mas mesmo assim vem pessoas dizendo: apóstolo, quero falar contigo. Aí quando não tem jeito, dificuldade de tempo e tal, eu falo: irmão, é o seguinte, eu te atendo, mas eu te atendo depois do culto. É tão interessante, quase eu nunca atendo ninguém mais. Porque quando uma pessoa chega de verdade, está na presença de Deus e ouve a palavra, é difícil chegar no final e ainda querer conversar com alguém. Porque Deus está falando já, Deus já está movendo. Só que muita gente tem essa perspectiva de que depois, ou então Deus vai logo no meu milagre. Eu não vim para cantar, eu não vim para ficar ouvindo ninguém falar, eu vim por causa que eu estou com um problema, eu tenho aqui alguma coisa para apresentar. Só que Jesus calmamente curou Marta, calmamente curou Maria. Agora ele disse: onde está o túmulo? Ou seja, está resolvido o coração aí? Ah, mas eu estou magoado com Jesus. Então vão resolver isso aí. Eu estou com um problema com alguém. Então vão resolver isso aí. Porque não adianta você achar que o milagre vai entrar na tua casa com uma ferida com uma pessoa aqui dentro. Não adianta. A gente tem uma tendência de querer pensar do nosso jeito, né? De agir, trazer a Bíblia do nosso jeito, mas não dá. Deus primeiro, você, Ele vai trabalhar em você. Agora, uma vez que Ele ajustou a crença de Marta e de Maria, qual o projeto agora? Agora vamos enfrentar um desafio que é um dos maiores da história: ressuscitar um morto 4 dias depois de ser enterrado. Agora, ajuste suas crenças antes de enfrentar seus desafios. Fala comigo. Ajuste suas crenças antes de enfrentar seus desafios. Mas por que ajustar? Porque na hora que você está diante do túmulo e Jesus disser: Lázaro, vem para fora. Você imagina a Marta, aquela Marta com queixa, dizendo: Jesus, o senhor está atrasado. Jesus, ela ia fechar a cara e dizer: acho que não vem não. Você imagina Maria, que tinha ficado lá esperando, e que quando ela se levantou também, aí diz a Bíblia que os visitantes da casa foram atrás dela, achando que ela estava indo para onde? Para o túmulo. Mas ela foi até Jesus. Você descobre ali naquele diálogo, naquele ambiente, que havia muita incredulidade. Não havia possibilidade de Jesus chegar diante de Lázaro, com Maria de um lado, Marta do outro, e dar um grito para Lázaro vir para fora com tanta incredulidade. Ajuste a tua crença aqui, meu irmão, para você vencer lá. Porque vai chegar uma hora que não tem como você ter dúvida. Você precisa se resolver aqui dentro. Tem um problema com alguém, resolve. Você está sem fé, resolve. Estou com raiva de Deus, resolve. Estou com problema com o pastor, resolve. Porque a gente quer que Deus faça um milagre em detrimento do jeito que a gente tiver. Não, eu não estou bem não, Jesus, mas eu estou precisando do Senhor hoje. Não, querido. Se você ajustar bem a tua crença, você vai entrar diante de desafios. Eu quero, em nome de Jesus, declarar para você, querido, que esses próximos dias, Deus lhe dará a oportunidade de você trazer para fora, de trazer sonhos que estão presos e mortos para fora, situações que estão improváveis, que Deus vai te dar a graça de poder acessar milagres sobre a tua vida. Mas na hora do milagre não dá para ter crise, não dá para ter mimimi, não dá para ter dúvida, não dá para você ficar ali dizendo: será que Deus vai fazer? Aproveite tempos na presença de Deus. Esse dia é hoje, esse dia é hoje. Fala comigo, aqui e agora. Agora é interessante que você vai olhando, que quando Jesus, Ele traz esse entendimento, a mensagem que você percebe aqui, é que eu não preciso esperar o futuro para ter aquilo que Deus prometeu para mim para hoje. Quem coloca essa linha do tempo, querido, somos nós. Nós é que dizemos: Senhor, o Senhor não vai conseguir me abençoar para pagar essa dívida, está grande, né? Quem põe essa linha do tempo é você. Porque o mesmo Deus que move lá no futuro é o mesmo Deus que move hoje. Eu quero te mostrar uma coisa, querido, nesse caminho da palavra. A gente estuda no Gênesis que Deus criou. Deus fez o quê? Deus criou. Enquanto Ele criava, é interessante porque toda vez que Deus fala, Ele não está comunicando, Ele está criando. Deus não tem a possibilidade de falar e depois criar. Ele fala criando. Então toda a palavra de Deus liberada sobre a tua vida já aconteceu no tempo de Deus. No seu cronos ainda não, mas está lá te esperando. Agora o que determina esse tempo é a nossa fé. O culto é de? Então eu vim no culto certo. Se a fé é essa certeza que nós carregamos, eu preciso trazer existência. Porque às vezes eu enxergo o futuro, mas o presente eu não consigo.
O futuro tem sido uma luz que brilha longe, sabe? Lá longe, eu olho assim e falo, eu estou vendo o meu futuro. Só que aquela luz não está conseguindo iluminar o teu presente, não está sustentando a crise do hoje, não está conseguindo responder a tua pergunta do hoje. O Salmo 42, querido, ele é pequeno, mas tem 7 perguntas. Você tem noção quanta pergunta em um só texto? O salmista estava exatamente perguntando para Deus e a si mesmo. E toda pergunta é um vazio a ser preenchido. Fala comigo. Se toda pergunta é um vazio a ser preenchido, eu preciso então ter respostas. Só que toda vez que você faz uma pergunta para Deus, preocupado ou percebendo, ou esperando que Ele vai te responder, não há motivo, não tem porquê. Porque Deus, querido, na verdade, Ele não vai ficar nos respondendo perguntas. Deus não se explica, Deus se revela. A gente tem uma sensação de que a qualquer hora Deus vai se explicar para nós. Não, Deus vai explicar o que está acontecendo em Israel comigo, para mim. Deus vai me explicar porque eu estou com essa doença. Você sabe de uma coisa, gente? Você vai cansar de esperar. Deus não se explica, Deus se revela para aqueles que buscam na intimidade da presença. Pode dar uma salva de palmas. Celebra aí, vamos mover os céus aí. A gente tem essa sensação de que Deus precisa, como se Ele fosse obrigado a me responder perguntas. Ele não vai responder perguntas. Ele vai ter intimidade com você. As dúvidas que vêm é pela falta de intimidade. Quando um casal perde a intimidade, começa a ter dúvida com o outro. Um dos grandes sinais da dúvida de um casamento é a falta da intimidade. Porque eles começam a duvidar um do outro, porque exatamente perdeu a intimidade. Com Deus não é diferente. Quando nós paramos de buscar Deus na presença dEle, nós perdemos essa convicção de que Ele está no controle. É uma fé do futuro. Eu não estou aqui para criticar, querido, a sua e a minha fé sobre o futuro. Porque essa esperança é importante para sustentar o nosso presente. Mas de verdade, Deus tem me falado que a nossa crença está nos roubando a possibilidade do hoje. Porque nós mesmos estamos cancelando os milagres para amanhã. Nós mesmos estamos dizendo, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, mas não é hoje. Eu sei que o Senhor vai fazer. Parece que a gente já até acostumou com essa perspectiva. Aí chega dia 31 de dezembro, a gente faz outro caderno do sonho, vira a página e fala, Deus, não aconteceu não, mas eu sei que o Senhor vai fazer um dia. Irmão, começa a datar, começa a colocar diante de Deus, começa a marcar dia, hora, começa a crer no milagre, porque aqui e agora Ele quer fazer nesse momento. O que aconteceu foi que Jesus chega para Marta e fala assim, João 11, 23 a 24. Quem está recebendo a palavra, diga amém. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Próximo. Ela responde, eu sei. O que ela responde? Fale bem alto. Ela responde? Eu sei. Ela não só disse eu sei, como ela replicou. Replicou Marta, que ele há de ressurgir. Oh, glória a Deus, ela creu. Mas só que ela creu no futuro. Na ressurreição de quando? Do último dia. Você entendeu que dinâmica que Jesus está com Marta, curando a alma dela, dizendo, olha, eu cheguei. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então até ali ela está certa. Só que depois ela perdeu a fé de novo. Porque ela podia ter dito, mas o Senhor chegou. Porque quando Jesus chega, toda a promessa do passado, que era para o futuro, é trazida para o seu presente. Todo anjo que desceu na terra trazia uma mensagem. E voltava, porque essa terra não pode suportar os seres angelicais. Mas o dia que Jesus veio, Ele ficou. A mensagem que Ele trouxe não voltou mais para o céu. Ela ficou aqui. Quando Ele olha para Marta e está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo o quê? É agora. Marta tinha uma crença, pasmem. Ela entendia de Bíblia, hein? Porque ela citou Daniel. Nas 770 semanas, quando fala que aquele que tem um nome escrito no livro há de ressurgir no último dia. Olha que coisa tremenda, essa mulher conhecia a Bíblia. Só que a questão não era conhecer a Bíblia, porque ela tinha uma fé, só que estava desatualizada. Talvez você até conheça a palavra, querido. Eu não tenho dúvida disso, mas atualiza a tua fé, porque existem coisas que Deus está falando, eu vou fazer agora, e você está dizendo que é o futuro. É Deus querendo falar, é como o anjo dizendo, eu desço ou não desço, eu faço ou não faço. Eu queria, mas eles estão querendo só daqui a 2 meses, então espera.
Eles estão dizendo que só vai resolver isso aqui há 5 anos, porque fizeram a conta e tal, falaram que vão pagar esse negócio daqui a 5 anos, então deixa pagar em 5 anos. Eu queria fazer agora, eu queria mover agora. Pode dizer amém, irmão, vai lá, é culto da fé. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que quando Marta disse, eu sei, é como se ela tivesse fechado as possibilidades, até porque o que ela sabia não era o que Jesus queria que ela soubesse. E a gente vive esse impasse da nossa vida cristã, conhecendo as Escrituras e Deus, bloqueando projetos novos que Deus tem. Por quê? Porque nós estamos dizendo, eu sei. Ela está dizendo, sim, Jesus, o Senhor pode até me consolar, mas fique tranquilo, é como se você estivesse no velório de alguém que a gente ama muito, e alguém viesse e desse um abraço, fique em paz, que nós vamos encontrar com Ele na eternidade. Está certo ou errado? Certíssimo, certíssimo. E inclusive nos traz uma certa paz, de saber que aquela pessoa tão amada, nós um dia nos estaremos juntos na eternidade. Na verdade, ela não estava com a fé, ela não tinha uma teologia errada, mas ela se esqueceu que Jesus havia chegado. Existem coisas na tua vida, querido, que pode não ter acontecido, mas Jesus chegou. Jesus está dizendo, eu cheguei, Marta, você não está entendendo. As profecias de Daniel é para o futuro, só que o futuro chegou, eu estou pisando na terra. Quando Jesus pisou essa terra, Ele trouxe a legalidade, toda a promessa que estava flutuando para poder descer na terra. Então existem palavras que era para o futuro, não são mais para o futuro, é para hoje, aqui e agora. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Fala comigo, eu sei. Você sabe que a resistência daquilo que pode, ou seja, que resiste, o que pode resistir à tua bênção, é exatamente essa perspectiva do eu sei, é o saber. Bill Johnson, ele disse uma coisa muito interessante que eu achei. Ele disse, aquilo que você sabe pode atrapalhar você a saber aquilo que Deus quer que você saiba. Apóstolo, entendi não. Aquilo que eu sei é muito bom, mas pode atrapalhar demais você a ter uma experiência nova. Eu exercito na minha vida e na vida dos meus discípulos diretos a arte do não saber. Pode repetir? Eu vou te ensinar como ela funciona. A arte do não saber é aquela situação de que você diz, eu sei, mas você se assusta a si mesmo. Você já viu tanta criança andar, mas quando o teu filho deu o primeiro passo, você diz, uau. Porque na verdade aquilo te espantou, porque sábio é aquele que se espanta com tudo. A arte do não saber, querido, é quando você está num ambiente que você lê um texto que você já ouviu e fala assim, eu já conheço a história de Marta, eu conheço de Maria, inclusive eu já até preguei ela. Só que a grande questão é que se você não aprendeu o que eu aprendi na minha vida, a arte do não saber é quando você vai se surpreender com pessoas que você nunca imaginou que pudesse te ensinar algo, e você vai se assustar, porque pessoas têm alguma coisa que pode ajudar você, que pode mudar a tua vida, só que existe um bloqueio. É como aquela questão da biologia, né? Quando o óvulo, né, recebe a semente, imediatamente cria uma membrana. Para quê? Aqui não entra mais ninguém. Só que nosso cérebro está fazendo a mesma coisa. Recebeu uma palavra 1 ano atrás, criou uma membrana, não entra mais nada. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra é a mesma, mas Deus está se movimentando. E Deus está se movendo, existe uma atualização acontecendo. E o bloqueio está nos roubando a possibilidade de novas experiências. Nós cristãos há muito tempo então corremos um grande risco. Porque isso é tão intrínseco em nós que a gente age dessa maneira sem perceber. É um bloqueio que aquela pessoa, o que ela tem para ensinar para mim? O que é esse culto? O que é esse momento? O que vai mudar? Aí por educação a gente senta-se à mesa. Mas você vai se surpreender. A hora que você se abrir para uma conversa, até com uma pessoa que você nem imaginava ou nem conhecia, e começar a ouvir códigos que vai ajudar a tua vida e vai mudar a tua história. Imagine então quando você exerce isso diante de Jesus. O problema de Marta, sabe qual foi? Ela já sabia. E pode ser o problema de muitos de nós. Nós já sabemos. E o problema da gente saber é o momento que a gente fica mais perigosamente confortável. Exatamente nessa condição que você pode viver o pior momento da tua história. Mas existe uma arte. Qual é o nome da arte? Você aprendeu ou não?
Eu vou te dar o resumo da arte do não saber. Você vai aprender. Chama-se uau. 1, 2, 3, vamos lá? Uau. Não. Uau não pode ser uau. Tem que ser uau. 1, 2, 3. Uau. 34 anos de casado. De verdade. Às vezes chega minha esposa e faz. Ela gosta muito de cozinhar, eu adoro comer. E às vezes ela fala, João, eu vou cozinhar hoje. Só que ela fala assim, hoje eu só fiz isso, as coisinhas dela você não imagina. Aí às vezes eu estou comendo uma comida de alguém que já faz há tantos anos. Quando eu ponho na boca, eu falo, uau. Sabe por quê? Porque primeiro que é gostoso mesmo, mas segundo que eu sou curioso. Porque o dia que você perder a sua curiosidade, você está correndo riscos. Sabe qual é o maior problema dos nossos casamentos? É que a gente já acha que sabe tudo que o cônjuge já sabe, ou que ele já gosta. Eu arrumo o prato dele, feijão é por baixo, arroz por cima, a vida toda ele gostou assim, nunca gostou. Nunca gostou. E você se acha, né? Se acha. Meu marido adora cozinhar. Não, é porque você não cozinha, ele não adora não. Mas vamos parar, porque eu nem conto de casais, então vamos, o encontro é fé hoje. Desculpe decepcionar você. Porque a gente acha muita coisa. Nesses anos de casado, houve um tempo do meu casamento, eu chamei minha esposa e falei algumas coisas, sentimentos para ela. Eu vi que ela estava assustada, ela falou assim para mim, eu achei que eu estava arrebentando. Porque eu resolvi ser honesto com ela. E até hoje ela me agradece. E até hoje eu agradeço a ela por ela se tornar minha melhor amiga. Porque eu descobri alguém que eu podia falar de verdade o que eu precisava. Você sabe que muitos casais estão sofrendo hoje? Porque se enganam, achando que sabe, não sabe. Meu marido detesta isso. E fulano, eu não vim aqui para te confrontar, querido. Mas eu preciso te acordar. Para você compreender que o eu sei, ele está roubando a bênção de muita gente. Não é só na igreja não, é dentro de casa. Porque a gente acha que sabe. E mesmo que você saiba, finja que não sabe. A arte do não saber. Se espante com tudo. E começa a ser curioso. Porque se você deixar de ser curioso, aparece um curioso lá fora. Vamos mudar de assunto. Vamos lá que já estou mexendo. Oh meu Deus do céu, falo uau. Fala comigo uau. Então experimente, querido, de vez em quando, por favor, volte a falar uau na tua vida. Após ter uns 10 anos que eu não ouço uau lá em casa, né? Porque está tudo tão metódico, tão automático, tudo tão comum, a gente acorda, que a gente pensa que o café brotou na mesa, que a cama já nasceu arrumada. A gente nem tanto, mas nossos filhos têm um pouco disso, já viu? Meus 2 filhos, 2 deles se casaram, pensa que alegria. Mas a alegria não foi porque eles foram embora, porque eu sinto saudade deles. Mas a alegria foi quando na primeira conversa a minha norinha falou assim, meu Deus, o Israel fica muito tempo no chuveiro. Eu falei, mas ele já ficava lá em casa. Só que a conta veio alta. Eu falei, ele nunca viu, mas agora ele viu. Aí ela vai e desliga. Ela, por quê? Porque a gente tem que pagar essa conta. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O que eu não ensinei, talvez dos 15, vamos colocar dos 15 aos 21 anos, quando ele se casou, 6 anos, ele aprendeu em 6 meses de casado. Olha que maravilha. Porque a grande verdade é essa, é a dinâmica, né? Você sabe de uma coisa? Jacó, quem mesmo? Ei, vocês estão aí ou não? Quem mesmo? Você sabe que ele fez as travessias, né? Ele sai ali daquela visão do anjo subindo, descendo, vai para aquela Síria, né? Que era a Padã Arã, fica 20 anos, depois passa em Manaim, até que ele chega na travessia do Jaboque. Quem está me acompanhando, diga amém aí. Lembra do Jaboque? Ele vai atravessar. Você percebeu um detalhe? Que ele está ali no rio Jaboque. Eu já estive lá, fisicamente, mas também já estive lá como Jacó, já fiz a travessia espiritual. Ele atravessou a família, os 11 filhos, mulher, tudo que tinha. Depois de tudo que ele atravessou, a Bíblia diz que volta a ele só. Eu li esse texto tantas vezes, encontro com Deus, Peniel, vamos embora, que eu estou tão acostumado. Dias atrás, eu confesso a minha derrota, eu fui olhar o texto no hebraico, eu falei, Deus, espera aí, eu nunca vi isso. O só não é sozinho abandonado, o só não é solitário, o só
é que todas as posses dele ficou do outro lado, que a família dele está do outro lado, que tudo está do outro lado, e que do mesmo jeito que ele atravessou em Padã-Arã 20 anos atrás, sem nada, e chegou na casa de Labão sem nada, e por isso anjos apareceram para ele, porque ele estava só. Ele está diante de um grande desafio do outro lado. Então sabe o que ele fez? Ele passou tudo que ele tinha, todas as pessoas, e ele voltou para Deus do mesmo jeito de 20 anos atrás. Estou eu só. Sabe o que ele está dizendo para Deus? A arte do não saber. Eu estou pronto de novo. Sabe o que aconteceu? O anjo veio. Porque o anjo veio com ele porque ele estava só. Porque enquanto ele podia confiar na riqueza, você sabe que ele ficou milionário, enquanto ele tinha pessoas ao lado dele, servos do lado dele, ele não tinha visita mais do anjo. Existem momentos que você tem que estar só, querido. O só não é abrir mão das tuas posses, não é perder as posses, mas as posses perderem você. Eu vou falar de novo. Você não precisa perder suas posses, mas elas têm que perder você. Elas não podem nortear a tua vida. Ela não pode decidir a tua agenda, teu compromisso na igreja. As posses, o dia que ela faz isso, você se afastou de Deus, e aí entra sim uma decadência terrível. Mas olhe para mim, Jacó só. Esse só, querido, é exatamente nessa condição. Agora, quando Deus se revela a alguém, Deus se revela por completo. Mas nós vemos por partes. Em Êxodo capítulo 3 estava Moisés. Estava quem? Você lembra, ele viu uma sarça queimando, é um arbusto de deserto pegando fogo. E ele olhava, e disse, maravilha. O que ele disse? Ele disse maravilha, é maravilhoso. Agora, 40 anos no deserto de Midian, eu já passei várias vezes. A sarça, querido, não é todo dia, mas a combustão naquelas árvores, aqueles arbustos, é muito comum para quem mora lá. Ele viu aquela árvore como aquela se queimar muitas vezes. O que chamou a atenção foi o fogo estar na árvore, mas ela não ser consumida. Ele chamou de maravilha, porque isso é maravilha. Deus não se encanta com o fogo de ninguém, querido. Deus se encanta com a continuidade do fogo. Deus não se encanta com aquela experiência de um mês, de uma semana que você voltou dizendo que ia fazer tudo, você fiel a Deus e tal, que passou um mês você já está fora de novo. Não, Deus se encanta com isso aqui, ó. É aqui, daqui a 10 anos, daqui a 5, se Jesus não tiver voltado, você está em Deus. O que Deus se encanta, Deus chama de maravilha. Deus chama você de maravilha, porque a sarça está queimando, mas não está consumindo. Sabe aquela pessoa que fala, eu vou no culto hoje, mas se Deus não falar comigo, eu desisto de tudo. Vou chegar ao final do ano, mas se não virar uma chave na minha vida, eu largo tudo. Irmão, para com esse exagero visceral, pelo amor de Deus. Você está com Deus e sempre, não importa o que aconteça, Deus é contigo. A presença de Deus, o fogo queima, não consome. A maioria do nosso cansaço no ministério, porque fazemos com a força do braço. Porque o altar que Deus acendia, querido, ele queimava sem consumir. Mas o altar que nós acendemos é o altar que consome, vira cinza. Deus quer renovar com o altar. Eu profetizo o fogo da sarça nessa igreja. É esse fogo que queima, mas não cansa, sabe? Que você é renovado. Deus fala. Agora, olhe para mim, preste atenção. Moisés viu o fogo, viu o anjo e ouviu a voz. Fala comigo. Moisés viu o fogo, viu o anjo e ouviu a voz. Não foi imediato, foi gradativo. Agora você acha que Deus revelou-se inteiro ou gradativo? Querido, Deus se revelou inteiro, mas Moisés não viu inteiro. Porque nós vemos à medida da revelação que nós carregamos. Deus, quando se move, Ele não tem a mesma capacidade que eu e você temos. Existe uma coisa que você faz e Deus não consegue fazer. Ninguém vai embora agora, que se eu não repetir, se eu não ensinar, você vai falar que eu sou herege, né? Você sabia de uma coisa? Que quando Deus pensa, quando Deus está pensando, Ele está falando. Quando Ele está falando, Ele está fazendo. Não tem como distinguir o pensamento da fala, da ação. O Gênesis é o começo para nós, para Deus é o fim. Porque quando Ele está criando, Ele está terminando. O que você temos que entender é que nós temos uma capacidade fantástica que Deus não tem. Você consegue, vê se você consegue, pensar numa coisa, falar outra e dirigir o seu carro. Sim ou não? Consegue. As mulheres ainda têm uma quarta e uma quinta coisa que ela faz ainda. Tudo junto.
tudo junto. Mas nós homens que somos mortais, a gente consegue. Você dirige um carro, você está falando aqui no celular viva voz com alguém, e você está pensando o que você vai fazer quando chegar no teu trabalho. Sim ou não? É possível ou não? Porque a gente consegue bipartir esses ambientes. Por isso que você pode estar falando com alguém e nós enganamos se queremos as pessoas. Por quê? Eu posso ter uma fisionomia e falando outra coisa. Deus não permitiu que ele tivesse isso. Quando Deus pensa, ele fala, ele faz. Quando ele se move inteiro, você vê por partes. Quando você diz, Deus fez hoje, não, ele já fez há muito tempo. Você que não estava pronto para ver. Deus já realizou o teu milagre, já está no teu futuro esperando. Só que ele está dizendo, eu posso realizar hoje. Só que o teu limite é o teu conhecimento. O teu limite talvez seja até o fato de você saber demais. Porque o tanto que você sabe está obstruindo o novo de Deus chegar nesse lugar e chegar sobre a tua vida. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Agora tem uma coisa que você precisa entender nessa palavra. Quem está recebendo a palavra, diga amém. Qual o tema dela? Aqui e agora. Você sabia que só os leigos precisam de sinais? Fale comigo, só os leigos precisam de sinais. Porque quem precisa de sinais são os leigos. Ah, querido, quando José do Egito, ele teve uma visão do futuro, ele preparou-se para aquele momento do futuro, no tempo das vacas gordas. Quando vieram as vacas magras, havia 7 anos que José já sabia que aquele momento chegaria. Os irmãos de José, tão belo dia olhando o pasto, e viu as vacas morrendo, viu o pasto seco, viu sem chuva no céu, falou, opa, a gente está na pobreza, na ruína, na miséria. Porque leigo tem que ver para poder primeiro saber depois. Mas você que anda com Deus, Deus se revela. Pronto. Você sabia que se eu chegar ali fora, chegar para o bispo, ver um vento batendo, o ar muda, nuvem tomando lugar, eu sinto uns pingos no meu corpo, eu falo assim, bispo, vai chover. Com todo respeito, ele vai dizer, Joel, por favor, né, cara? Todo mundo sabe que está chovendo. Porque eu sou leigo. Mas o meteorologista, com o que ele tem e com o que ele sabe, ele é capaz de 20 dias antes saber que essa chuva ia cair hoje. O grande problema da nossa vida é que a gente está esperando os sinais acontecer para tomar atitude. De chegar no médico, o médico falar, se você continuar assim, tu morre. Aí tu acha o endereço da academia. É do lado da tua casa, inclusive, você nunca achou, mas alguém teve que falar que tu vai morrer, meu irmão, porque tu é leigo. O problema é que quando a gente vê o marido ou o cônjuge com a mala no carro, a gente diz assim, ele me abandonou. Só que já abandonou já tem 1 ano, só que você demorou para poder tomar atitude. Não seja leigo. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Há muitos anos que eu ajudo pastores. E muitas vezes eu digo para eles, não demore. Porque você está percebendo que algo está ruim. A igreja está acabando. As pessoas estão indo. Não seja leigo. Porque os sinais já estão claros. Casais faz o mesmo. Com a saúde faz o mesmo. A gente espera uma tragédia apontar para a gente tomar atitude na vida. Querido, em nome de Jesus, é aqui e agora. Faz sentido para alguém essa palavra? Eu já estou terminando. Porque eu preciso que você compreenda, querido, que Deus já está falando. Deus está te dando entendimento, oportunidades para mudar realidades na tua vida. Só que a gente fica meio bobão, finge de bobo. Dá uma olhada, fala assim, ah, tá bom, isso é assim mesmo, a vida é assim. Todo mundo é assim, irmão, todo mundo, eu não. Porque as pessoas querem incluir um todo para poder se sentir bem. Irmão, eu não. Deus te fez diferente nessa terra para poder influenciar, mudar realidades. Não espere as coisas trágicas acontecerem na tua saúde para você cuidar dela. Não espere o teu casamento acabar para você dizer, agora eu tenho que cuidar dele. Aí o indivíduo que nunca teve tempo para vir no culto, ele fala assim, tem gente que ele fala assim, irmão, dá para a gente conversar? Pastor, trabalhando muito, você sabe que eu viajo, você sabe que eu tenho muita coisa. Aquele mesmo irmão fala assim, pastor, 3 da manhã, 4 da tarde, a hora que o senhor marcar eu estou. Por quê? Por que há 2 semanas atrás ele não tinha um tempo para mim? Mas agora ele está dizendo que ele até desmarca compromisso no emprego, para ele poder vir ouvir uma palavra de Deus. Meu irmão, não espera a tua vida ficar ruim, para você se tornar o que Deus quer que você se torne. Decida que você vai andar com Deus, não fique esperando os sinais. Você, fala ao teu irmão, você não é leigo, fala para ele. Agora, eu preciso orar por você, mas eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você. Com Marta, a fé, a crença dela foi ajustada.
O grande problema é que ela precisava atualizar, porque ela cria. Jesus, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, mas é no último dia. Ou seja, ela estava errada? Não, ela não estava errada, mas estava desatualizada. Aí está a gente dizendo, Deus, eu sei, o Senhor falou já, minha família, eu sei que um dia eu vou ser um homem de Deus, eu sei que um dia eu vou estar pregando, eu sei que um dia, quem sabe próximo ano, eu vou ter um dízimo, vou ser fiel. Irmão, para com esse negócio, é aqui e agora. O que Deus já lhe deu é suficiente para viver uma vida cristã extraordinária. Agora Ele quer te entregar algo, como está fazendo nessa noite, para uma próxima fase da tua vida. Tem uma fase de virada na tua vida, querido. Quando eu citei pessoas como Moisés, eu vou lembrando de algumas pessoas da Bíblia, como José. A minha ideia aqui é aguçar a tua fé, para que você perceba uma coisa muito importante. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. O que é fiel? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra. O que esse texto tem a ver com essa palavra de hoje? Apóstolo, isso aqui é sobre bispo, episcopado, sobre apóstolo. Ele está dizendo se alguém aspira é alguém que tem dentro dele a decisão, ele está pronto, esperando uma palavra, quando todo o seu corpo está voltado para um propósito. Paulo está ensinando para Timóteo, você sabe disso, né? Ensinando para quem? Timóteo era o mais jovem pastor da maior igreja da época, que era a igreja de Éfeso. Ele era o pastor da igreja de Éfeso, Éfeso Church. Ele diz, Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa para você. Vão ter muitas pessoas na igreja sentados, que eles vão continuar ali e não há problema. Mas quando você quiser trazer alguém para perto de você, tem que ser alguém que aspira, tem que ser alguém que quer, alguém que está com todo o corpo voltado, pronto para cumprir um propósito. Aprenda a escolher pessoas que você não tem que ficar motivando, porque ele já tem inspiração dentro, enteose, entusiasmo. Quando eu ando, pode ser mais alto. Pode ser mais alto. Quando eu preciso de motivação, eu não estou falando contra, porque os motivadores tiraram muitas pessoas da inércia para o movimento, mas a igreja não é chamada para motivar ninguém. Com todo respeito aos coaches e tanta gente preparada. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para inspirar pessoas. Porque quando eu faço motivo para você, eu tenho que ter outro amanhã, depois da manhã, domingo que vem, eu tenho que mudar a cor, tenho que pular a pirueta aqui, eu tenho que fazer um negócio para você vir no culto. Agora, quando você se inspira, eu não preciso ficar te ligando para vir na igreja. Não preciso falar com você para você ser dizimista, porque está aqui dentro de você, meu irmão. E Deus escolheu pessoas que aspiram, que elas estão prontas. Tem alguém, tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui que aspira, que tem esse poder, que tem essa unção? Fiquei até com medo agora, glória a Deus. Agora, o que significa isso? 2 exemplos básicos. Um amigo que morou durante um tempo no navio, ele falou comigo um código básico desse navio. Ele dizia o seguinte, que a tripulação tem várias leis e cuidados que se tem. Ele até falava que lá se come muito para você não passar mal. Eu achava que era o contrário. Mas pronto. Ele diz, Joel, se a gente está no alto mar, eu estou passando pelo navio, eu vi uma cabecinha, alguém lá longe, que parece alguém, ou é alguém, está se afogando, eu tenho que apontar o dedo e dizer, o homem é ao mar. Interessante, né? Só que ele disse o seguinte, olha lá, já até apareceu, vocês são demais, hein? Já estava programado, tá, gente? Acabei com a surpresa. Homem ao mar. Agora, olhe bem. Eu grito, homem ao mar, eu posso voltar para trás, procurar alguém e voltar para poder olhar o homem de novo? Posso fazer isso? De jeito nenhum, você sabe o motivo. Porque pode ser que eu não o veja mais. Então, quando eu aponto o dedo, eu vou ficar segurando. Quem chegar do meu lado e não é socorrista ainda, ele vai fazer o mesmo que eu. Esse do lado aqui, que vai apontar o dedo para a mesma direção, está vendo o que eu vi? Necessariamente não. Mas ele viu o que eu vi primeiro, então ele está ajudando para que eu possa segurar o meu braço na direção certa, até que alguém entre em ação para socorrer aquele homem que está ao mar. Se eu continuar com o braço estendido, pode chegar um momento que eu não estou vendo mais o que eu vi agora há pouco? Pode, porque as ondas podem me roubar a visão inicial que eu tive, mas eu sei que eu vi e por isso eu vou continuar apontando na mesma direção. Aspirar, querido, é aquele que aponta sem estar vendo o que você viu. Eu disse para você que o maior desafio não é você receber uma visão,
é a volta de você receber a tua visão. Como líder de uma igreja, eu sei que Deus já falou comigo. O meu problema, o meu maior desafio é que meus discípulos vejam o que eu estou vendo, que a minha casa veja o que eu estou vendo. Se você aspira, aprenda uma coisa: Deus deu uma visão a essa igreja. Quando apontar o dedo, aponte também. Ah, mas eu não estou conseguindo entender muito bem. Não tem problema, mas alguém já entendeu antes. Vai pela fé e aponta também. É bênção para a tua vida. Ah, mas eu não sei ainda o que é. Aponta também. Ah, mas eu dou dízimo. Aponta, uma hora o entendimento vai chegar. Uma hora você vai ver o que ele está vendo, mas creia. Aí só para fechar, tem um cachorro que é na Inglaterra. Quando vai se caçar, ele quando vai atrás da caça, olha como ele fica quando ele encontra a caça que foi derrubada. Ele fica exatamente congelado. Os outros cães fazem a mesma coisa até o dono chegar. Após estar me chamando de cão, nunca. Eu estou fazendo um exemplo de que quando você encontrar, é uma visão, é aquele que aspira, é aquele que rompe. Quando eu digo a você que a palavra que você recebeu te trouxe até aqui, mas Deus tem algo maior, a minha oração essa noite é que em nome de Jesus você possa ir para outra margem a partir de hoje. Que você possa sair desse culto dizendo: alguma coisa fez sentido na minha vida. Seja ácido não saber, seja os leigos precisam de sinais, seja o que de fato eu preciso mudar, mas eu preciso agregar uma última semente no teu coração. Fique de pé, por favor. A Bíblia diz que Elias, quem mesmo? Ele recebeu uma palavra de Deus: Elias, vá para Querite, porque lá eu dei ordem aos corvos para que te sustentem. Se você olhar, querido, quando Elias recebe essa palavra, ele podia dizer: eu não vou, porque Deus o chama, fala: vai para Querite, porque eu já dei ordem aos corvos para sustentarem você. Elias podia dizer não para Deus? Sim ou não? Sim, porque afinal de contas a gente faz às vezes. Deus, eu estou bem aqui, como é que eu vou passar para o outro lado? E se lá eu vou ter sustento? Será que lá vai ser? Será que eu vou ter uma experiência? Só que tinha um detalhe: ele deu ordem aos corvos. Os corvos podiam dizer não vou? Não, porque com Elias Deus falou, com os corvos Deus ordenou. Porque com você Deus fala, e com a tua provisão? Então vamos lá. Mas comigo Deus fala, mas com a minha provisão Ele não fala, Ele dá ordem. Por quê? Porque você pode escolher ir ou não ir, mas a tua provisão não tem escolha. Porque a palavra dele a respeito do que ele falou que vai fazer, ela está esperando em algum lugar. Espera aí, mas então se eu não for, o corvo vai comer a carne ou vai jogar no rio? Não sei, mas ele vai, com a provisão no bico, esperando entregar para o profeta que tem hora marcada com Deus. Agora, se eu ficar: Deus, será que o Senhor iria então se eu tivesse feito aquele projeto? Lá no céu tu pergunta para Deus: será que eu teria terminado aquela obra? Lá no céu tu pergunta: será que se eu continuasse aquela faculdade até o fim? Irmão, sabe essa pergunta? Eu te respondo: Deus nunca vai deixar de cumprir a palavra dele, só que o encontro dele é do outro lado e não aqui. Ele não vai lhe dar para você fazer, ele está te esperando você chegar lá para te entregar na tua mão. Porque não faz sentido ele te dar uma coisa que você não vai usar. Só que Elias está lá em Querite, está tudo muito bem inclusive, mas ele diz: vai para Sarepta, porque eu dei ordem a uma viúva para que sustente você. Irmão, se Elias falasse com Deus: Deus, eu não vou não, eu vou ficar aqui em Querite, ele podia? Podia, pode acreditar, porque ele não recebeu ordem, ele recebeu palavra. Porque com você Deus não dá ordem, com você Deus fala. Você que decide o caminho que você vai seguir. Crentes e crentes de muitos anos está escolhendo entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, diz Malaquias. Gente que está vivendo subjugado pela pobreza, ruína e miséria. O devorador está devorando tudo, mas ele fica dizendo: não, eu não vou, eu não creio desse jeito não. Você pode fazer isso, você pode escolher o caminho que você quiser. Só que nunca diga: Deus me abandonou. Você que não foi lá no lugar do encontro. Nunca. Eu não vou te dar testemunhos hoje, mas eu posso dizer com toda a clareza na minha vida as decisões que eu tomei, algumas delas absurdas, grandes. Foi difícil, mas quando eu cheguei do outro lado, a provisão estava lá me esperando. Graças
Graças a Deus eu não fiquei aqui esperando ela chegar, eu fui para lá, eu me tomei decisão, eu fiz. Eu sei que não é diferente com você. Aquela viúva podia dizer assim: eu não vou. Podia? Não, gente, porque com ela Deus não deu uma palavra, Ele deu uma ordem. A viúva foi lá pegar uns gravetozinhos sem saber o que ia acontecer. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer. A Bíblia diz que ela pegou 3 cavacos, né? Alguns gravetos, que ela não tinha nada para cozinhar, mas ela saiu de casa, porque ela tinha uma ordem no ouvido dela dizendo: saia de casa. Ela também foi abençoada, sabe por quê? Porque o encontro com o profeta, você sabe que gerou um grande milagre naquela casa. O profeta foi, ele podia não ter ido, irmão, mas ele foi. E a botija, a farinha não acabou mais, porque a ida dele não abençoou só ele, abençoou aquela casa. Toda vez que Deus dá uma palavra a você e você cancela, porque você não crê, querido, você está roubando a possibilidade de milagres acontecer na vida de alguém. Porque não se trata de você, meu irmão, se trata do que Deus quer fazer através de você. Não se trata de você. Eu quero orar nessa noite. Eu quero pedir a Deus que nesse culto de fé, Deus agregue fé, mas não só para você aumentar teu conhecimento e dizer eu sei. Irmão, esse eu sei está te roubando. Mas é você dizer eu não sei, eu preciso saber mais. Deus, é como se eu tivesse vindo a primeira vez hoje. Me dá a oportunidade de atravessar para o outro lado. Eu sei que a palavra é para mexer dentro de você, mas eu quero terminar com uma oportunidade de você plantar uma semente de fé. Quem pode dizer amém a isso, querido? De você plantar uma semente de fé. Apóstolo, que semente de fé? A fé, ela tem a ver a proporção da tua realidade, querido. Para cada um é realidade diferente. Existem coisas que se eu entregar para Deus não me dói. Desculpe, mas não vai me doer. Mas eu posso entregar algo que faz diferença. Deus não me trouxe aqui só para cumprir uma agenda de terça-feira, querido. Eu acredito no poder de uma palavra. Eu acredito que essa agenda, esse sincronismo aqui está perfeito. Mas eu quero desafiar você. Meu Deus, tome uma semente que lhe custe algo. Seja o teu dízimo que você está devolvendo à igreja, mas ao Senhor, mas tome uma semente que você diga: meu Deus, eu vou fazer. Talvez você até já trouxe algo, já está programado. Sabe aquele eu sei? Apóstolo, eu já sei, já estou com o envelope pronto. Não, você não entendeu. Eu não estou falando do que você já sabia. Estou falando do que você agora quer saber. Porque o que você já sabia trouxe você até hoje. Mas se você não entender que você precisa abrir um leque, um momento, algo novo para a tua vida. Ele foi para Querite, o corvo estava lá. Ele foi para Sarepta, a viúva estava lá. E pode acreditar, se ele não fosse, o corvo estaria lá. Se ele não fosse, a viúva estava lá. Porque Deus cumpre a parte dele. Mas o nosso problema é não acreditar nisso e ficar retendo a bênção do Senhor. Tem alguém sendo abençoado aqui, meu irmão? Pega a tua semente agora. Pega a tua oferta. Se você vai fazer transferência ou qualquer outra coisa, faz algo que quando eu orar, você vai simbolizar essa atitude. Não faça agora, mas se prepare. Pega a semente, pega a oferta, pega o seu celular, pega o que você vai fazer, mas se ponha de pé. Porque em nome de Jesus eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus, para que assim como Marta, ela precisou ter um tempo para ajustar a crença dela, para que ela pudesse se expor ao milagre, e ela dizer também com Jesus, quando ele disse Lázaro vem para fora, ela creu. Assim como Elias, que teve uma palavra de Deus, vai, porque eu já dei ordem, o teu sustento está debaixo de ordem. O teu sustento, igreja do avivamento, está debaixo de uma ordem de Deus. Vai estar lá te esperando. Se você não for ao encontro, ele vai. Mas você não pode perder a oportunidade. Sabe quando você provoca a oportunidade? Quando você pega uma semente, uma oferta, algo que simboliza uma entrega. O negócio que você fez essa semana, esse mês, você estava dizendo: Senhor, mas eu vou. Faz uma oferta especial, faz um propósito com Deus. Levanta a sua mão, levanta a tua oferta, levanta. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa reunião. Obrigado pela vida dos bispos, ó Deus. Obrigado por esse portal que se abre nesse lugar, pelas famílias que se reúnem aqui hoje para um propósito. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor está abrindo, se revelando em um tempo novo para os teus filhos. Meu Deus, assim como Elias foi e encontrou a provisão, cada um a entregar essa semente, meu Pai, ao receber essa palavra, algo do céu está vindo na direção dos teus filhos, meu Deus.
Pai, acelera, meu Deus, o Senhor tem pressa, acelera, o Senhor tem pressa. Mova com milagres financeiros, mova com provisão financeira. Eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fala assim: eu recebo a promessa, a bênção de Deus para a minha vida, aqui e agora. Aqui e agora. Aleluia. Graças a Deus. Você recebeu então que terça-feira é o melhor dia da semana. Você percebeu isso? Terça-feira é o melhor dia da semana. Terça-feira é o dia que nós somos inundados por esse desafio de fé. Amém? Posso orar com você? Posso orar com você? Sim ou não? Posso? Preparado aí? Oh Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós fomos visitados pelo poder da Tua palavra. Nós fomos confrontados pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque não temos desculpas, Senhor. O que nós temos é que ter fé nessa palavra, receber essa palavra e crer no aqui e agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém.